Israel. A glória de Israel. E o Israel é o príncipe de Ial. Então, a glória de Israel é o príncipe. O príncipe de Israel, ele tem sua glória. O príncipe de Israel tem sua glória. Irmão de Cleito, os microfones estão funcionando? Sim, papai. Oi? O som lá atrás está baixo. Aumentou? Então vamos lá. Irmã Débora. Irmã Débora. Não, mas isso não faz muita diferença, não. O som propaga lá em linha reta. O que a gente pode fazer, irmão de Cleito? Deixa eu te dar uma sugestão de som. Tá? O som, quando ele bate, ele espalha. Ele tem que bater em algum lugar. Aí a gente joga ele batendo ali na parede, ele espalha para lá e segue reto. Então aponta para aquela parede lá. Não, essa aí não está batendo não, aí ele está indo reto. Aí ele bate lá, né? É. Como é que ele vai bater se ele está andando em paralelo? Faz assim? Aponta naquele lá. Isso, aponta lá. Não, não para mim. Aponta na parede lá. Ó. Aponta na irmã Tamires. Aponta na irmã Tamires. Você está virando ele para mim. Aí por isso está dando microfonia. Assim, ó. Melhorou? Tá vendo? Só de ajustar aqui, melhorou. Estão ouvindo aí bem? O som faz assim, ó. Ele bate, ele faz para cá e ele vai para lá. Quando você coloca ele acompanhando a parede, ele fica naquele ponto. Quem está ali, ó, nesse corredor, escuta bem. Mas quem está do outro lado não escuta. Aí a gente tem que sempre o som fazer isso. Quando você vai num lugar, eles jogam o som assim, ó. Esse vai para lá e esse daqui vai para lá. Aí você preenche o salão inteiro. Tá entendendo? Põe sempre dois assim, ó. Um joga para lá e o outro joga para cá. Quando ele bate lá, bate cá, o som propaga no salão inteiro. Irmão Moacir está feliz, ó. Por que irmão Moacir está rindo? Está sorrindo? Por que, irmão Moacir? Por que você está feliz? Dá o microfone para o irmão Moacir. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Ial, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Ial. É porque é uma alegria muito grande, Papai, estar no meio dos irmãos, junto com o Papai. Gratidão. Uma alegria demais. Então, feliz não me dá só vezes. Gratidão, em nome do maravilhoso Papai Ial. Assim seja, assim será. Então, vamos lá. Qual que é, irmã Débora? O que é, irmã Débora, a glória de Israel? Esse daqui, a paz do maravilhoso Papai Ial, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Ial. A glória de Israel. Sabemos que a glória de Ial é o Espírito Santíssimo de Ial. Isso está numa passagem bíblica, né, irmã Adriana? Está em 1 Samuel. É? Vamos ver. Primeiro Samuel. Ó, 1 Samuel 15. 9? 29. Presta atenção. 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29.
Diz assim, ó, entretanto, a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para se arrepender. Quando fala não é homem para se arrepender, está falando de quê, irmã? Falando que ele não é homem para se arrepender, É, porque está se referindo ao Espírito Santo de algo que se arrependeu. não. Ele não é homem, está falando que ele não encarnou. Tá? Ele não é homem para se arrepender, porque ele não encarnou. Entendeu? Por quê? Porque aos homens, todos os homens que encarnaram, tem que passar por um caminho. Qual caminho? Todos os homens têm que passar. Pela imersão do arrependimento. Isso. A imersão do arrependimento. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E a palavra fala, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram na condição de homem, eles têm que passar pelo arrependimento, a imersão do arrependimento. Então, quando fala que a glória de Israel não é homem para que minta e nem se arrepende, é porque ele não encarnou. Entendeu? Como é que eu sei que ele não encarnou, irmã Débora? Pelo que o papai acabou de explicar, que todos que, como homem, se arrependem. Não, como é que eu sei que ele não se arrependeu? Como é que eu sei que ele não encarnou? Porque ele não se arrepende. Não, é porque ele é chamado de espírito. Quem já encarnou é chamado de alma. Quando você vê lá no seio de Abraão, ali tem aqueles homens que eram de Ial, aceitaram o sacrifício, demonstraram arrependimento, e eles vão para o seio de Abraão. Eles são chamados de almas viventes. Eles não são espíritos, eles são almas viventes. Eles são almas viventes, eles estão sem os corpos, mas são almas viventes. Significa que eles já encarnaram alguma vez. Então, o Espírito Santíssimo é chamado de Espírito Santíssimo, né? Ok? E quando nós vemos a condição dele vir sobre o ancião, ele vem sobre o ancião como espírito. O espírito não está preso ao corpo. Entendeu? Ele não está preso ao corpo. O que está preso ao corpo é a alma. A alma está presa ao corpo. Se o corpo morrer, a alma sai. Mas a alma não tem como a alma sair se o corpo está vivo. Entendeu? Entenderam, irmãos? Então, a glória de Israel. Aqui tudo é um código. Né? Quem é Israel? Quem é a representação de Israel? Israel é uma nação ou é um povo? Quer dizer, Israel é uma nação, um povo ou é alguém? É alguém. É alguém. Entendeu? Israel é alguém. Que alguém é esse? Que é representado. Calma, presta atenção. Israel. A gente tem que lembrar da luta. A luta do anjo com Ialcov. E o anjo muda o nome dele para Israel. Né? E ali você vê que refere-se a uma pessoa, que também é uma representação. Ok? Então vamos, você já falou que é uma pessoa. Quem é? No caso,
caso, Israel foi o nome que Jacob recebeu do anjo. Não, minha irmã. Não, minha irmã. Eu falando representação. Isso aí todo mundo sabe. Mas ele representa alguém. Representa o ancião sacerdote. O ancião, muito bem. Então a glória do ancião, a glória de Israel é quem? A glória de Israel é o Espírito Santíssimo de Alto. O Espírito Santíssimo de Alto. Muito bem. Então, remete a uma pessoa que recebe o Espírito Santíssimo de Alto, a glória de Israel. Entendeu? Entendeu? Você lembrou, o anjo não mudou o nome dele? O nome dele era Yaakov, passou para Israel, não refere-se a uma pessoa. E essa pessoa é referida aqui, ó, que a glória, o que é a glória? A glória é o Espírito Santíssimo, eu já ensinei isso para vocês. E ele tem uma morada na terra. Quando veio o maravilhoso Papai Alcha, o Espírito Santíssimo falou assim, nessa terra eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aí nós lembramos da história. Yaakov, né? Yaakov, ele levantou o quê? Uma pedra. Derramou óleo sobre ela e falou, isso aqui é a casa de Yau. Né? A casa de Yau. E aí, quando fala casa de Yau, é o link de receber quem? Receber o Espírito Santíssimo e o Espírito Santo, que são o quê? Os guardadores da casa. Então, quando fala a glória de Yau, remete à glória de Yau, o Espírito Santíssimo habitando nessa casa. Qual casa? A pedrinha branca, entendeu? A pedrinha branca, que é o travesseiro, o descanso dele. Por quê? Porque quando o Espírito Santíssimo desceu, ele já desceu nessa terra. Entendeu? Só que ele não encontrava ninguém para ele poder habitar. Ele não via ninguém para habitar. E ele ficou com isso só na condição de espírito. Aí o irmão, ele pegou, quando ele conseguiu, o irmão conseguiu uma casa, quem que é o irmão? O Espírito Santo. Ele convida o Espírito Santíssimo para vir habitar com ele. Exatamente. E hoje nós vamos entrar em segredos maravilhosos. No nome do maravilhoso Papai. Mas antes, nós vamos primeiramente invocar, e vocês não reparem que eu vou invocar um pouco diferente, tá? Mas vai ser exemplo vocês, ok? Quando hoje nós estamos invocando, e nós entendemos agora que nós estamos invocando a Yau e Yalcha, tudo bem. Quando nós estamos orando agora, nós estamos orando para quem? Irmão Wilson. Para quem que nós estamos orando, irmão Wilson? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Agora nós estamos orando para Fial da Luz Inacessível. Exatamente isso. E por que a gente também, orando para Ial da Luz Inacessível, por que nós invocamos Yalcha? Você sabe me explicar? Nós estamos orando para Ial da Luz Inacessível, mas nós invocamos Yalcha também. Por quê? Porque ele é como sumo sacerdote. Ele é o intermediário. Nós invocamos a Yalcha. Ele não está na condição de sumo sacerdote. Quem está na condição de sumo sacerdote é Abaddon.
Por que então que nós invocamos o nome de Yahshua? Não sei responder. Irmão Delminha. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Yahshua, a amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Conforme fala lá em Hebreus, fala a ordem de Melquisedeque, Yahshua, o sumo sacerdote para sempre. Irmã, Segundo a ordem... acabou de falar isso, que eu falei que não é isso, minha irmã. Seu esposo acabou de falar isso. E eu falei que não é isso. É por um outro motivo. Irmã Adriana. Eis-me aqui. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yahshua, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahshua. Invocamos o nome do maravilhoso Papai Yahshua, porque é graças a ele que Yahweh tem compaixão de nós. Ele olha para o seu filho, né, e tem compaixão de nós através dele. Não está errado não, mas não é essa a resposta. Vocês têm que ter maturidade para poder responder. Em Colossenses capítulo 1, fala que fomos reconciliados a Yahweh através de Yahshua. Nós somos reconciliados através do sacrifício de Yahshua, fomos reconciliados a Yahweh. Então, quando nós invocamos Yahshua e Yahweh, nós estamos dizendo aqui, ó Yahweh, nós fomos reconciliados contigo através de Yahshua, o Mashiach. Nos escute. Gratidão, pode sentar. Entenderam? A paz maravilhosa, Papai Yahshua. A paz maravilhosa, Papai Yahshua. Maravilhoso, Papai. Então, lembrando, quando nós invocamos Yahweh e Yahshua, nós estamos orando para Yahweh da luz inacessível. E falando com Yahweh da luz inacessível, Yahweh da luz inacessível, nós fomos reconciliados contigo através de Yahshua, do seu sacrifício. Por isso, nos ouve. Ok? Assim seja, entenderam? O nome do maravilhoso Papai Yahshua. Então, aqui, ó, a palavra fala. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, 29. Diz assim, ó. Entretanto, a glória de Yahweh não mente e não se arrepende, porque não é homem para se arrepender, tá vendo? Porque todos os homens têm que se arrepender. Mas ele não encarnou como homem, por isso que ele não precisa se arrepender. Porque ele permaneceu na condição de espírito. Até o próprio maravilhoso Papai Yahshua, que veio da luz inacessível, ele teve que se arrepender e ser imergido. Até o maravilhoso Papai Yahshua, que veio da luz inacessível, ele teve que se arrepender e ser imergido. Já o Espírito Santíssimo, aqui fala que ele não é homem para se arrepender. Por quê?
Porque nunca encarnou. Entenderam? Todos os que encarnaram ou são nascidos de Adão, eles têm que ser imergidos e têm que mostrar atitude de arrependimento. Entenderam? Todos, sem exceção. Então, quando você tem alguém que acha que pode se justificar a ele mesmo, esse é o fariseu. Porque todos os fariseus, no tempo do maravilhoso Papai Alcha, primeiro, eles achavam a pregação do maravilhoso Papai Alcha uma infâmia, uma blasfêmia, que iria apedrejá-lo. Todo fariseu, quando ouvia o maravilhoso Papai Alcha pregar, queria pegar pedra para apedrejar ele. Por quê? Porque entendeu? Estes fariseus, eles têm ali o espírito de Abaddon. Eles têm o espírito da desobediência. Entendeu? Você sabe que o homem, seja ele qual for, todos os homens precisam ter o espírito. Ele não pode ser só alma e corpo. Ele tem que ter também o quê? O espírito. E o espírito não é dele. O espírito não é do corpo. Ele está ali como convidado, como uma visita. E ali quando fala assim, quando um espírito sai de um homem, ele anda por lugares áridos, tentando encontrar repouso, e não encontra, chama outros 7, piores do que ele, e adentra o homem. E os seus últimos atos são piores do que o primeiro. Se ele chama outros 7, mostra que ele não é dono da casa. Ele é visitante. Por quê? Porque a condição que você tem, todos nós temos, é o corpo e a sua alma, que é a sua identidade. Quando a pessoa morre, perdeu o corpo, a alma, ou vai para o inferno ou vai para o seio de Abraão, dos seres terrenos, que são almas sofrendo no inferno ou almas se regozijando no paraíso. São almas. Agora, quando fala espírito, o espírito já se refere àqueles que são seres espirituais. Pode ser do bem ou do mal. Nós vemos ali que tinha um homem, ele habitava no cemitério. Isso está no Evangelho, Escritura de Lucas. Aí, o maravilhoso Papai Alcha chegou, aquele homem correu ao encontro do Papai Alcha, e ele é um homem violento. Ninguém chegava perto dele. E a característica dele era o quê? Andar pelado. Exatamente. Nu. Você vê que ele não teve vergonha, né? De chegar até o maravilhoso Papai Alcha. Quando ele chegou, ele se prostrou diante do maravilhoso Papai Alcha e ele falou assim: mestre, vieste nos atormentar antes do tempo. Quando fala atormentar antes do tempo, remete a quem? Irmão e Alcha Luiz. Quando fala atormentar antes do tempo, remete a quem? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Papai, quando se refere a atormentar antes do tempo, ele está falando de Abaddon, né? Que Abaddon, meu irmão? Que Abaddon? Que Abaddon? Ele refere ao Espírito Santíssimo, que vem fazer juízo. Pega, papai.
Quem que traz a tribulação na terra? O juiz, o juízo, o juiz. Viesse nos atormentar, não é o juiz que declara a sentença. Ó, você está fazendo errado, eu te dei tempo para você se arrepender e você não se arrependeu. Então, agora eu vou te colocar aonde? Na onde você merece. Aonde que ele merece? O abismo. Vem atormentar. Viesse nos atormentar. Entendeu? Por quê? Não é ele que vai trazer o juízo na terra. Não é ele que vai trazer guerra na terra. Não é ele que vai trazer juízo na terra, fazer justiça. Viesse nos atormentar, porque esse povo está aí achando que não vai ter nenhuma consequência por eles serem idólatras, por eles serem prostitutos, por eles serem adultos, por eles serem mentirosos, por eles serem assassinos, por eles serem todo tipo de mal, estão vivendo naturalmente e achar que não vai ter um juízo para eles. Então, é o juiz que atormenta, porque a hora que chega o juiz, ele fala, agora eu estou frito. Porque toda a vida, todas as obras são expostas diante dele. Olha tudo de errado que fez. Você acha que vai receber coisa boa do juiz? Entendeu? Por isso que eu tenho que perguntar. Porque eu penso que estão entendendo, mas não estão. Né? Papai trouxe a colocação do maravilhoso Papai Alcha. Você lembra ali, ó? Papai Alcha, o ministério de um ano, presta atenção, sabe? O ministério de um ano, do maravilhoso Papai Alcha, foi o ministério do Espírito Santíssimo. O ministério de 30 anos foi o ministério do Espírito Santo encarnado como alma. Mas quando chegou a hora, ele teve que emergir. Por quê? Porque todos os homens têm que se arrepender. Aí o maravilhoso Papai Alcha, na condição de alma, foi se entregar à imersão, arrependido. Quando ele passou pela imersão, o Espírito Santíssimo veio sobre ele. Aí começou o ministério de quem? Do Espírito Santíssimo de um ano. Aí, quando ele chegou naquele lugar, estava um homem que vivia na sepultura. Correu até ele e se identificou. Esse aí é o Espírito Santíssimo, é o juiz de Yahweh. Vieste nos atormentar antes do tempo. Exatamente. Ok, está perdoado, pode sentar. Em nome do maravilhoso Papai Alcha. É para vocês entenderem, irmãos. O ministério do Espírito Santíssimo de um ano, o demônio, ele entendia aquela condição. E aí, quando fala sobre... Ele pegou e falou assim, qual o seu nome? E Alcha, o Espírito Santíssimo, falou assim, qual é o seu nome? E ele falou assim, o meu nome é Legião. Né? Legião. Que faz link com duas coisas. Faz o link com a legião de anjos e faz o link com a legião romana. Era assim também que o exército romano se identificava, como legião. Tanto que eles eram chamados de legionários. E também é referido uma multidão de anjos como legião. E aí eles falam, permite que nós entremos nos porcos. Aí ele falou, vai. Então, quando fala porcos, está falando, remetendo para o final dos tempos, os seguidores de Jesus, Iesus. Isto é um porco. Então, Iesus, Jesus, Iesus significa, isto é um porco. Todos que são seguidores
são porcos. Por isso que mostra o filho pródigo, ele estava apacentando porcos. Ou seja, ele estava ensinando para os seguidores de Jesus, o porco. E ali, desses seguidores de Jesus, eles estão sendo visitados por demônios. Qual é o espírito que está habitando neles? O espírito de demônios. Porque eu falei com vocês, é só Filadélfia que tem um verdadeiro Espírito Santo habitando, na condição de espírito compartilhado. Os que são seguidores de Jesus, eles têm um espírito habitando neles, e é um espírito maligno do engano e do pecado. Entenderam? Eles não comem maná, como a irmã Lúcia falou, come lavagem. Come o que é imundo. Estão entendendo? Então, essa é a condição que você lembra lá do filho pródigo. O filho pródigo é a representação do Espírito Santo, que estava apacentando porcos. Entendeu? Por isso que o Espírito Santo é referido nas eras da igreja como o vencedor. Por quê? Apesar dele estar apacentando porcos, ele estava tentando ensinar a eles o caminho da justiça e da verdade. Na condição de espírito, o Espírito Santo estava habitando neles, tentando arrumar a vida deles. E é por isso que fala, quando um espírito maligno encontra uma casa adornada, limpa, porém vazia, ele entra, trazendo outros 7 piores do que ele. Aí eu te pergunto, quem é que limpou a casa por dentro, varreu a casa por dentro e decorou a casa? Quem vocês acham? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Só que Shaul Paulo fala assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra inconveniente. Somente o que seja oportuno. E não entristeçais o Espírito Santo de Yahweh, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Quer dizer, ele entra dentro da pessoa, ele começa a consertar a vida da pessoa. A pessoa não era casada, ele começa vai casar, vai consertar a vida. Entendeu? Vai largar as drogas, vai largar a bebida. Vai começar a não falar mentira, falar somente a verdade. Vai querer trabalhar, não vai querer ser à toa. Ou seja, é um processo que o Espírito Santo vai fazendo dentro da pessoa. Mas a pessoa, de repente, ela tem saudade do Egito, saudade da vida do antigo homem. Aí ele já começa a olhar as coisas erradas novamente. E é a condição que ele entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo sai. Quando o Espírito Santo sai, vem aqueles espíritos malignos. E encontra a casa arrumadinha, bonitinha. Entendeu? Eu me lembro, quando eu estava na denominação, tinha um jovem, sabe? Esse jovem, o pai dele era pastor. E eu tenho uma dedicação grande com ele, porque esse jovem, ele era usuário de drogas, ele era etilista, ele não gostava de trabalhar, e eu o conheci. Aí eu dei uma dedicação grande com ele. Ele parou de beber, parou de usar droga,
ele começou, ele não tinha nem documento, tirou documento, segunda via. Ele tinha abandonado a esposa e filhos e vindo para a capital. Eu dediquei uma atenção grande com ele, ele começou a consertar, começou a ter entendimento da Bíblia. Até um determinado momento que ele já estava são, ele falou assim, ele falava, pastor, eu estou querendo voltar agora e reconciliar com a minha esposa, cuidar da minha família e reconciliar com meu pai. Eu falei, ótimo. E eu falei assim, olha quanto que é a passagem que eu vou te ajudar com a passagem para você voltar. Aí, compramos a passagem para ele, ele foi. E eu fiquei muito feliz. Aí ele ligou de lá, que estava com a esposa, a filhinha, tinha reconciliado com o pai, estava indo a denominação que o pai dele era pastor. Aí eu falei assim, gratidão, olha, porque mais um que foi consertado. Aí, de repente, passou, eu não lembro muito bem se foi 1 ano ou 6 meses para 1 ano, é menos um pouquinho de 1 ano. Aí ele me ligou. Aí quando ele me ligou falando que tinha voltado para as drogas, voltado para a prostituição, tinha desagradado a esposa, não estava frequentando mais a igreja. Aí ele veio me falar isso. Aí eu sempre fui amoroso com ele, né? Aí ele me ligou, querendo saber se eu poderia acolhê-lo aqui de novo, aqui em Belo Horizonte. Ah, pra quê? Eu arrebentei ele pelo telefone. Entendeu? Eu arrebentei, porque Ial deu para ele mais uma chance e ele jogou no lixo. Então, é assim que acontece. Não fica achando que toda vez a pessoa peca e volta, conserta, volta a pecar, volta de novo, vai e vem. Não é assim, não. E eu falei com ele, você não me ligue mais. Entendeu? Porque eu gastei muito tempo para te pôr nos eixos, para você andar sozinho. E você faz tudo isso errado e agora quer voltar para Belo Horizonte? Então, essa é a condição. Não entristeçais o Espírito Santo de Ial, pelo qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou inconveniente, mas o que seja oportuno para trazer graça a todos que a ouvirem. Então, quando fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra, já fazendo o link com o quê? O Espírito Santo é a palavra de Ial, né? Tudo usando a palavra de sabedoria. Então, eu já tive tanto de sabor, irmãos, com essas coisas, sabe? Quando você vê que chega um ponto que, se a pessoa não está produzindo bom fruto, a árvore tem que ser arrancada. Tem jeito. Está entendendo? Por quê? Porque é um tempo que se gasta com aquela planta. E macate. Ficou pronto minha encomenda, filho? Aqui, papai. A paz maravilhosa, papai Ial, chama da igreja. A paz do maravilhoso Papai Ial. Papai ainda não está pronto devido à mudança e as máquinas ficaram um pouco paradas. A máquina sempre vai ficar parada quando não tem quem usar ela, né? Ela não trabalha sozinha. É né? verdade. Conversei com
o irmão André Santos, e ele falou que vai me ajudar. Não, André Santo. André Santos. Não tem santo de igreja Santo, católica, não. É André Santo do Espírito Santo. Sim. Então, ele já tem experiência em serigrafia e ele disse que vai me ajudar muito. Tá. Então, eu tô aguardando a minha encomenda. A minha encomenda já tem mais de 40 dias. Né? Mais de 40 dias. Então, você dá um jeito aí de produzir minha encomenda, tá bom? Tá bom. Assim seja. Assim seja. Pode sentar. Então, como eu falei com você, eu não posso deixar meu exército sem uniforme. Né? Gratidão. Aí, irmãos, a gente viu ali a condição do Espírito não faz parte da pessoa. Mas a vontade de algo que o Espírito Santo, o verdadeiro, habite na pessoa para sempre. Entendeu? E não o espírito do espírito do erro, mas o espírito da verdade, da justiça e do juízo de algo, né? Para que ele ponha juízo na cabeça da pessoa. Temei algo, tributai glória, porque está chegando a hora do quê? Do seu julgamento, do seu juízo, né? Adorai aquele que fez o céu, a terra e as fontes de água. Então, como eu falo com vocês, tudo que a gente vai fazer, né? A gente lembra de Davi, né? Davi, antes de fazer alguma coisa, ele se apresentava e pedia a bênção de Yahvé, né? Então, todas as batalhas que ele ia enfrentar, antes dele enfrentar a batalha, ele pedia a bênção. E ele perguntava a Yahvé de forma bem clara: eu devo ir nessa batalha? Se eu for, você vai me dar a vitória? E se vai me dar a vitória, qual é a estratégia para eu conquistar? Viu que ele era sábio? Não é chegar assim, meter as caras. Entendeu? Ele perguntava a Yahvé: aonde que eu devo ir? Como eu devo fazer? E se tu vai me dar a vitória? Isso está na Escritura, mas quando você não está nem aí para o que está escrito na Escritura, você vai com a sua força. Mas quando você é uma pessoa que entendeu que a Escritura serve para te conduzir, porque fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Yahvé. Então, a palavra serve de luz para eu caminhar no claro, enxergando os meus passos, né? No nome do maravilhoso Papai Yahvé. Se tiver com sono, pode pegar o café, tá bom? Dá um copinho para ele. O teu cajado me consome, né? Então, meus irmãos, nós vamos hoje entrar no entendimento. Olha só, presta atenção. No dia, a palavra fala que, olha só, o Espírito Santo, ele perdeu, junto com o Espírito Santíssimo, ele perdeu uma batalha. Por quê? O carneiro, ele estava carregando o peso de todo o pecado da humanidade. E ele subiu sozinho, não lembra? Ali em Atos dos Apóstolos, ele subiu sozinho. A multidão ficou observando ele subiu sozinho. E quando ele subiu, dentro dele estava o Espírito Santo. Quando ele chegou no céu, o Espírito Santíssimo adentrou o corpo. Aí, tão logo ele chegou, o bode, representação de Abaddon, já estava esperando ele. Aí eu pergunto para a irmã Sara: onde que está escrito isso? Irmã Sara, dá o microfone para ficar sentado. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Yahvé, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yahvé. Você pode repetir,
Eu falei assim, ó, o maravilhoso Papai Alcha é o carneiro, né? E o carneiro tinha 2 chifres, um chifre maior e um chifre menor. E a gente sabe que esse carneiro, ele é o maravilhoso Papai Alcha, o corpo, que subiu e foi ascendido sozinho. Quando ele chegou lá nos lugares celestiais, Abaddon já estava esperando ele. Porque Abaddon sabia que o maravilhoso Papai Alcha estava carregando o pecado da humanidade. Essa era a brecha que ele precisava para enfrentá-lo. Aí eu quero saber, aonde que está escrito isso, que o carneiro tinha 2 chifres, o maior e o menor? Fala em Apocalipse. Não. Nós vamos abrir então, ó, para eu te mostrar desde o início, tá? Gênesis capítulo 1. Eu me lembro da Sara quando ela nasceu, e ela era muito pequenininha, tá? Ela pesava 2,5 kg quando nasceu e emagreceu para 2,350. Que a criança perde, entendeu? Perde líquido. Então, ela nasceu com 2,5 e foi para 2,350. Então, ela nasceu muito pequenininha. Então, desde de pequenininha, eu dediquei muita atenção para a vida dela. Para ela não ter uma doença chamada icterícia, que o icterícia é quando os glóbulos vermelhos, né, que são da criança, eles são um glóbulo vermelho diferenciado só para quando está dentro da barriga. Quando nasce, tem que ser produzido um glóbulo vermelho diferente. Ele começa a estourar. E aí ele libera hemoglobina no sangue, que passa pelo fígado e é convertido numa substância que é tóxica. Alguém sabe como é que é o nome da substância? Qual que é, Arthurzinho? Qual que é, Arthurzinho? Fala, Samuel. Qual que é, Arthurzinho? Fala, assim. Qual que é? Começa com B de bola. B de bola. Bilirrubina. A bilirrubina. Então, a hemoglobina, ela, em decomposição, ela se transforma em bilirrubina e é tóxica. Aí, a doença da bilirrubina muito alta é icterícia. Icterícia. Se você não trata a icterícia, gera na criança, na fase quando ela cresce, retardo mental e pode causar também surdez. Entendeu? Então, a gente faz o quê? O médico coloca a criancinha peladinha, só com fraldinha, e tem uma mesa de luz. A luz, quando bate na pele, ela consegue deteriorar a bilirrubina. Entendeu? Aí a bilirrubina é expelida, né? Cocô e xixi. Então, a Sarinha era muito pequenininha. E na época, eu coloquei eu aluguei uma uma estrutura de luz em cima, uma cúpula de luz em cima do bercinho dela. Era desse tamanhozinho, nenenzinho, pequititinho. Aí ela ficava só de fraldinha, debaixo daquela luz, a pele vermelhinha. E tampava o olho, porque aquela luz também pode afetar a retina. Entendeu? Do lado da minha cama, quando a Lucinha, ficava ela ali. Então, desde pequenininho, eu cuidava dela. E eu não deixei de cuidar. Continuo cuidando dela. Entendeu? Me preocupando com o futuro dela. Porque foi colocado em minhas mãos. Então, quando a gente abre aqui
em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver também de um filhinho que foi feito menor. Nós vamos ver aqui na escritura um filhinho de Iau que foi feito menor. Entendeu? Nós vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, na Bíblia Al Shalom, versículo 14. 1:14. Pode falar. Aqui, ó. O Levi e Alcha também teve que ficar, ó. Ele está dentro da luz. Só que essa daqui é mais evoluída. Na época da Sara, era lente fluorescente, sabe? Esse aqui ela já ficou já no próprio hospital. Aqui. Só que a Sarinha era muito menor que o Levi, muito menor. Então a tensão tem que ser maior. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Presta muita atenção, irmãos. Por quê? Porque eu estou voltando aqui para irmã Sara, irmã Rafael, né? Os irmãos que ainda não entenderam, para entender. Porque se você não entender, você não entende as conexões. E quando você não entende os links, a sua fé é pequena. Entendeu? É igual você fazer prova de matemática. Você vai para a prova de matemática sem fé nenhuma. Você não entende nada. Alguém pergunta para você, quanto você vai tirar? Aí a pessoa fala assim, ó, se eu não tirar 0, tá bom. Não sabe nada. Agora, a pessoa que estudou, entendeu, compreendeu tudo, pergunta, quanto você vai tirar na prova? Ó, eu estou indo para tirar 10. Entendeu? Estou indo para tirar o máximo. Mas se você não entende a matéria, como é que você vai falar que você vai tirar 10? Então, Gênesis 1, versículo 14. Iau disse, ó, Iau disse que haja luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, e eles sirvam de sinais, tanto para festas quanto para dias e anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Iau fez os 2 luzeiros maiores. Presta atenção. Iau fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro, com o poder do dia. E o pequeno luzeiro para iluminar a terra. Ó. Olha aqui. E o pequeno luzeiro para iluminar com o poder da noite e as estrelas. Olha aqui. Aqui está falando que Iau fez os 2 grandes luzeiros. O grande para iluminar o dia. E o pequeno para iluminar a noite. Junto com as estrelas. Entendeu aqui? Viu que falou do grande e do pequeno? Agora nós vamos lá em Daniel. Daniel 8. 1570. Daniel 8. Daniel 8. 1570. Daniel 8. Olha só, Daniel 8. Presta atenção, irmãos. Daniel 8, versículo 1. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar no versículo 3. Daniel 8, 3. Daniel 8, 3. Na Bíblia Al Shalom.
levantando os olhos para ver. Olha só, aqui ó, já uso o termo. Ial fez 2 luminares no céu. Fez 2 luminares, o grande e o pequeno, no céu. Aí começa o texto, fala, levantando os olhos para ver. Levantando os olhos para ver, porque lá em Gênesis, Ial fez 2 luminares no céu, o pequeno e o grande. Aí já começa aqui, levantando os olhos para ver. Presta atenção, levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro de pé, diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Olha aqui, o carneiro tinha 2 chifres. Presta atenção. O carneiro tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos. Olha aqui, os 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto do que o outro. O mais alto foi o que apareceu por último. Olha aqui, o mais alto foi o que apareceu por último. Lembra do maravilhoso Papai Alcha? Quando o maravilhoso Papai Alcha nasceu, ele já nasceu com uma alma dentro dele. Esse é o pequeno chifre, na condição de alma. Passou-se 30 anos. Quando chegou no final de 30 anos, ele foi imergido. E quando ele foi imergido, desceu sobre ele o Espírito Santíssimo. Aquele que é o mais alto e que vem por último. Entenderam? Entenderam mesmo, irmãos? Um é mais alto do que o outro. Fazendo o link. Ial fez 2 luzeiros. Um maior e um outro menor. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Quer dizer, ele veio com o ministério de 1 ano. Já o pequeno, ele ficou ali 30 anos. Ele ficou 30 anos se preparando. Aí fala no versículo 4. Eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Eu considerava com atenção quando vi um bode. Olha o bode, que é o símbolo da maçonaria, o bode. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira sem sequer tocá-lo. Olha aqui, ó, sem sequer tocá-lo. Estava andando a esmo, flutuando, porque não estava tocando a terra. Aí, ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres. Ó, faço questão de falar os 2 chifres do carneiro, que eu vira de pé diante da porta. Ele atirou-se contra ele, atirou contra o carneiro, no ardor de sua força. Eu o vi aproximar do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro, olha aqui, ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres. Quebrou-lhe ambos os chifres. Como que Satanás conseguiu quebrar o Espírito Santo, o Espírito Santíssimo que estava dentro do carneiro? Quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse força para resistir. Então, aqui está mostrando, olha só, por que esse mundo é desse jeito. Porque quem está administrando hoje é o administrador infiel. O Espírito Santíssimo e o Espírito Santo foram derrotados na batalha. Por quê? Porque Satanás é sagaz. Quando o carneiro estava carregando o pecado de toda a humanidade e ele subiu, ele conseguiu vencer. Por quê? Qual o argumento que o Espírito Santo, o Espírito Santíssimo pode ter para defender o carneiro, sendo que o carneiro estava carregando o pecado de toda a humanidade? Aonde que eu vejo
que o carneiro está carregando o pecado de toda a humanidade, irmã Adriana? Yalcha. Quem concorda? Irmã de Cleiton. Vamos abrir. Tem que falar firme. Ó, Yalcha Isaías. Yalcha Isaías. Yalcha Isaías. 1340. Yalcha Isaías 53. Yalcha Isaías 53. Yalcha Isaías 53. Tudo que eu posso fazer pela minha filha, eu estou fazendo. Tudo que eu posso. Para manter ela viva. Desde que ela nasceu. Yalcha Isaías 53. Fala assim: quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Não tinha nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso de nenhum dele. Aqui, ó, presta atenção agora, ó, mostrando que é um maravilhoso Papai Yalcha. Versículo 4. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítimas do castigo, ferido por Yahvé e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Está vendo aqui? Aqui é o carneiro carregando o pecado da humanidade sobre ele. Aí quando ele sobe, aí Satanás não vai perder a oportunidade, porque ele é legalista, é o legista. E fala: você está carregando o pecado da humanidade, o seu lugar não é aqui, porque está escrito: o pecado da humanidade, o pecado da pessoa, e Yahvé disse, o pecado do homem cria um abismo entre Yahvé e os homens. E o seu destino é o lago de fogo. Aí, irmã Adriana, como é que eu sei que o destino de todo pecador é o lago de fogo? Aonde está escrito? Presta atenção para vocês entenderem. Eis-me aqui. Apocalipse quanto? Apocalipse 13. Não, 20. Apocalipse 20. 23, papai. 23, vamos lá. 13. Hã? Versículo 13. Não, 23. 23 ou 20, versículo 13. Capítulo 20, Isso. versículo 13. O irmão já sabe distinguir entre capítulo e versículo. Ó, Apocalipse 20, versículo 13. Isso. Presta atenção. Vamos lá. Aqui, ó, no versículo 13. Não é essa passagem, não. É 21:8. 21:8. Ó, presta atenção aqui, ó. Versículo 21:8. Lembra? Olha só. O pecado da humanidade caiu sobre ele. Isso está em Yalcha 53. Aí fala assim, no versículo 8. Apocalipse 21:8. Quanto aos covardes, os infiéis, os corruptos, os assassinos, os impúdicos, os magos, os idólatras e todos mentirosos, a sua porção se encontra no lago de fogo
e enxofre, que é a segunda morte. Ó, o maravilhoso Papai Alcha morreu a primeira morte aqui na terra. A primeira morte ele morreu aqui na terra. Aí o anjo da vida deu a ele vida. Ele subiu. Aí ele confronta com quem? Com Abaddon, representado como bode. Aí Abaddon, como bode, fala, a escritura diz que o seu destino é o lago de fogo. Por quê? Porque você levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Essa é a segunda morte. Aí o Espírito Santo e o Espírito Santíssimo não tiveram o que falar. O que eles vão falar? Se ele estava carregando mesmo o pecado de toda a humanidade, o Espírito Santo e o Espírito Santíssimo foram derrotados. Por isso que fala, na briga, que nós vamos voltar lá, os dois chifres se quebraram. Vamos lá. Daniel, capítulo 8. Daniel 8. Qual que é a página, irmã? 1570. 1570. 1570. Olha só. Daniel 8, versículo 6. Daniel 8, versículo 6. Ele aproximou-se do carneiro. Olha aqui. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres. O carneiro com 2 chifres. Quando fala chifre, é sinal de autoridade e poder. Então, são 2 poderes. Qual o poder? O poder que é citado em Gênesis. Um poder de governar o dia e o poder de governar a noite. Exatamente. Volta lá em Gênesis 1. Aí você vai ver aqui que fala poder. Do outro mandou olhar para o alto. Mandou olhar para o alto. Olha para o alto. Levanta o seu olhar. Ó, Gênesis 1:14. Gênesis 1:14. Vamos pular aqui, ó. Gênesis 1:16. Gênesis 1:16. Gênesis 1:16. Gênesis 1:16. Gênesis 1:16. Eu sou alérgico à poeira, né? Gênesis 1:16. E Al fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro, olha aí, o grande luzeiro, com o poder do dia. Está usando a palavra poder. O grande luzeiro com o poder do dia. E o pequeno luzeiro com o poder da noite. Exatamente. E aí, você vê que Daniel 8. Ó, Daniel 8. Olha aqui, Daniel 8, versículo. Ó, Daniel 8. Daniel 8, versículo 4. Olha aqui. Daniel 8, versículo 4. E eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal podia resistir-lhe. E ninguém conseguia livrar do seu poder. Ninguém conseguia livrar do seu poder. Entenderam? Mostrando a conexão de Gênesis 1 com Daniel. Aí,
sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Os dois chifres se quebraram, olha só, na luta. Daniel, capítulo 8, versículo quanto? 7. Versículo 7. Daniel 8, versículo 7. Eu vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro, olha, ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres. Quebrou o Espírito Santo e quebrou o Espírito Santíssimo. Aí faz o link lá com, olha aqui, ó, faz o link, presta atenção, com Iauxa 53. Vamos abrir de novo. Iauxa 53. Iauxa Isaías 53. 1340. Versículo 7. Iauxa Isaías 53, versículo 7. Iauxa Isaías 53, versículo 7. Ó, ele foi maltratado. Viu aquele que carregou sobre si o pecado de toda a humanidade? Ele foi maltratado, mas livremente humilhou-se. E não abriu a boca. Como cordeiro. Você sabe que cordeiro é o macho filhote. Carneiro é o macho adulto. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha. Olha, ovelha, tá vendo? Que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Diante do acusador, e a gente sabe que Abaddon acusa, o Espírito Santíssimo e o Espírito Santo não tiveram o que argumentar. Porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Ele vai argumentar o quê? Ah, não, teve um outro cordeiro que o justificou. Não, ele é o cordeiro que foi o sacrifício. Aí nós vamos fazer o link com o carneiro que foi sacrificado em lugar de Zacarias e Isaac. Gênesis 22. Vamos abrir lá. Olha só, eu vou mostrar para vocês que o carneiro ali, ó, ele estava preso pelos chifres. Exatamente. O carneiro do sacrifício para livrar Zacarias e Isaac, ele estava preso pelos chifres. Vamos lá, Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Ó, presta atenção. Nessa passagem, você vai entender que tem o pai, tem o filho herdeiro e tem um cordeiro que morreu no lugar do filho herdeiro. Presta atenção. Tem o pai, tem um filho herdeiro e tem um cordeiro que morreu no lugar do filho herdeiro. Então vamos lá. Gênesis, quanto, irmã? Ó, Gênesis 22, versículo 6. Presta atenção. Gênesis 22, 6. Abraão tomou a lenha do holocausto. Olha aqui. A lenha do holocausto. E colocou sobre seu filho Zacarias e Isaac. Tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo. O fogo e o cutelo. O cutelo é a faca, o punhal. E foram-se os dois juntos. Zacarias e Isaac. Você sabe que Isaac é um nome babilônico, o nome não é Isaac.
Por isso que fala lá que mudou os nomes daqueles que foram levados à Babilônia. Um chamava Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes babilônicos. Aí colocou o nome babilônico aqui de Isaac. Não é Isaac, é Zacarial. Zacarial, Isaac, dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Ial quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Ial lhe indicara, Abraão construiu um altar, dispôs a lenha, depois amarrou o seu filho, Zacarial, Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Presta atenção. Mas o anjo de Ial o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino, fazendo link com o menino, o filho varão no final dos tempos. Apocalipse 12. Não estenda as mãos sobre o menino. Qual menino? O filho varão de Apocalipse 12. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Ial. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Viu? Ele viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Este cordeiro é o que deu livramento ao filho Zacarial Isaque, mensageiro da era de Filadélfia. Entenderam aqui? Viu que não é a escritura, não é solta, ela tudo tem um sentido. O carneiro estava preso pelos chifres. Ou seja, não tinha escapatória para aquele carneiro. Ele tinha que morrer no lugar. Ele tinha que morrer no lugar de Zacarial e Isaque, o herdeiro. Ficou claro? Claríssimo. Então, presta atenção. É interessante. Lá em Daniel, a irmã Débora falou ali. Dá o microfone para o irmão. Dá para a irmã Débora, então? Foi ela que falou? Não, fala você. Eis aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Ial chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Ial. Porque Que a mulher tem que permanecer calada, né? A não ser quando chamar. aqui em Daniel, o olho fala assim, ó, levantamos os olhos para ver e deparei com um carneiro. Lá em Gênesis, usa a mesma palavra, quer ver? Gênesis fala assim, ó, Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro. Viu? Ergueu os olhos, que faz o link com Daniel. Daniel fala, levantei os olhos e vi o carneiro. Aí você pega nessa passagem aqui de Gênesis, Abraão levantou os olhos e viu o carneiro. Exatamente. Usando a mesma palavra. Exatamente. E faz o link com o quê? Lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14, né, irmã? Que fala, ó, Ial fez os dois grandes luminares, o pequeno com o poder do dia e o
Perdão, o grande com o poder do dia, o pequeno com o poder da noite. Os grandes luminares. Então tem que levantar os olhos para ver. Então, quando a gente andou um pouquinho, por que eu estou tendo que fazer isso? É a minha preocupação com a minha filha. De voltar. Entendeu? Voltar. Ensinar. Ela é pequenininha. Frágil. Precisa do meu cuidado. Entendemos? Aí, o papai nos deu o entendimento ontem a respeito do profeta velho e profeta novo. Né? Quem conhece a história do profeta velho e do profeta novo que já ministramos aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, irmãos. Para eu ver. Levanta a mão assim, ó. Isso aqui não é levantar a mão, não. Levantar a mão é assim, ó. Isso, tem irmãos aqui que não conhecem essa história. Isso está onde, irmã Adriana? Está em 1 Reis 13, a partir do versículo 11. Vamos lá, 1 Reis 13. 490. 1 Reis 13. A partir do 11. 490. 1 Reis 13. Ó, isso tudo aqui está linkado com o estudo. Isso aqui está linkado com o estudo que eu trouxe até agora. 1 Reis quanto? 13, a partir do 11. 13, 11. Olha aqui, presta atenção. 1 Reis 13, 11. Olha só, presta atenção. 1 Reis 13, 11. Ora, habitava em Betial um profeta já idoso. Aí... Exatamente! Betial. Viu aqui? Exatamente! Ora, habitava em Betial um profeta já idoso. Em outra tradução fala um profeta velho. E seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Al fizera naquele dia em Betial. Também contaram ao pai as palavras que dissera ao rei. Qual rei? Jeroboão. Não é Jeroboão? É Jeroboão ou não é? É ou não é? Aí você lembra de Jeroboão? Jeroboão foi dividido o reino. Tá? O reino foi dividido entre Jeroboão, ficou com 10 tribos. 10 tribos. E a tribo de Alda ficou com 2 tribos, que é Ialda e Benjamim. Quando nós vemos Satanás ficou com 10 reis, 10 poderes. Satanás ficou com 10 poderes. Aonde que eu vejo isso? Abre lá, Apocalipse 12. Olha aqui, Apocalipse 12. Presta atenção, irmãos. Apocalipse 12, versículo 3. Apocalipse 12, versículo 3. Apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, quer dizer, vermelho. Com 7 cabeças e 10 chifres. Olha aqui, 10 chifres. Quantos chifres? 10 chifres. E o carneiro, 2 chifres. E o dragão, 10 chifres. Que faz o link com Jeroboão. Jeroboão tomou de Roboão 10 tribos. E Roboão ficou com duas tribos, que é Ialda e Benjamim. E Ialda era a maior tribo, e Benjamim, a menor. Os 2 chifres. Se você pegar na palavra, você vai ver que Benjamim é a menor das tribos.
E Ialda é a maior das tribos. Ialda e Benjamim ficou com Roboão. E Jeroboão ficou com 10. 10. Aí a gente vai lá em Apocalipse. Olha só, depois eu vou voltar aqui. A gente vai em Daniel, capítulo 11. Vamos lá. Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11, lá no final. Capítulo 11, versículo 40. Presta atenção. A escritura precisa do intérprete. Daniel 11, 40. No tempo do fim, olha aqui, peraí. Já está dando a dica. No tempo do fim. Entrará em luta o rei do sul. Olha aí o rei do sul. O rei do sul não ficou com 2 chifres? 2 tribos? Entrará em luta o rei do sul contra o rei do norte, que ficou com 10 chifres. Exatamente. Aonde que eu vejo essa guerra aqui, ó? Essa guerra do rei do sul. Qual que é o rei do sul? Ialda e Benjamim. E o reino do norte, chamado de Israel. 10 tribos. 10 tribos. Onde que eu vejo isso? Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7, olha aqui, ó. Falando assim, ó, no tempo do fim, entrará em guerra o reino do sul contra o reino do norte, que faz o link com Roboão. Roboão era o rei do sul e Jeroboão, rei do norte. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul com 2, que faz o link, os 2 chifres, ó, com o rei do sul e o reino do norte com 10 chifres. Olha aqui, Apocalipse 12, versículo 7. Houve então, aqui houve, está falando uma profecia. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos. Olha aqui, ó, Micael e seus anjos é a representação do rei do sul. Que está com ele quem? 2 tribos. Exato. Quais tribos? Ialda e Benjamim, representado pelo Espírito Santíssimo e o Espírito Santo. Houve então batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. Olha aqui, foi derrotado. Aí, presta atenção aqui de novo, ó. Apocalipse 12, para você ver os chifres que ele tem. O dragão. Apocalipse 12, versículo 3. Por favor, irmãos, acompanhe a abertura das passagens. Eu estou fazendo o meu melhor para que você entenda. Apocalipse 12, versículo 3. Apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, ou seja, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o que é a representação de chifre? Chifre não é poder? Então, quando fala, ó, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim, a nossa luta é contra os principados e potestades. Potestade é poder. Se você pegar e olha lá, o que é uma potestade? Potestade é um poder. Quando fala principados, está falando da quantidade de coroa. Por isso que é príncipes. Quantos? 7. E quantos poderes? 10.
Isso está em Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, são contra os principados e potestades. Tá vendo? É contra as coroas e contra os poderes. Exatamente. E o dragão tem 10 poderes. Ele tem 10 chifres, que é a representação de Jeroboão da tribo do norte. E nós que vamos guerrear. Por quê? A palavra fala, entrarão em guerra o reino do sul, que vai atacar o reino do norte. Aí tem o reino do sul, ele tem com eles o Espírito Santo e o Espírito Santíssimo. Só que agora não estão quebrados mais. Por que não estão quebrados mais? Por quê? Porque a palavra fala que o sacrifício do cordeiro, aí fala, ele virá pela segunda vez. Na exclusão do pecado. Quando fala na exclusão, o pecado não está sobre ele mais. Então, se o pecado não está sobre ele, faz um link com 1 Timóteo 3, o ancião seja irrepreensível. Irrepreensível, fala, não tem motivo de acusação. Exatamente. Isso, fala no microfone. Cião. Dá o microfone para Cião. Olha lá, foi expulso, né? O acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite, fazendo o link. Dia, o poder do dia, e noite, o poder, porque ele venceu os dois. Olha aqui, foi expulso, está aqui em Apocalipse 12. Aquele que os acusava de dia e de noite, fazendo o link. Os dois chifres que ganhou o poder de dia e o poder da noite não foram quebrados? Quem que venceu? Abaddon. Então Abaddon os acusava, os santos, dia e noite, porque tomou, venceu os dois chifres. Exatamente. Aí, lá na King James, lá em o irmão... Microfone. Põe a trombeta pro irmão. Ele aqui, aí Daniel 11:40 na King James, fala assim, nos dias do fim, o rei do sul voltará. O rei do sul voltará ao poder. Fala assim, nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentar o grande combate. Vai voltar isso está em qual? Na King James. Olha só, na King James, está falando assim, lê de novo, presta atenção. Tem um detalhe aí, mostrando que já foi feita uma batalha e vai acontecer a revanche. Houve uma batalha e vai acontecer a revanche. Presta atenção como está na King James. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em um grande combate. E o rei do norte atacará com violência. Viu que atacará com violência? Ele não atacou com fúria da primeira vez? Agora ele fala, eu vou vir com fúria e eu vou vencer. Só que ele cai. Então, eu falo assim, eu falo com minha filha Sara, Rafael, Levi e Alcha. Ganha esse gosto, sabe, de querer aprender. Por quê? Porque essa verdade não vai vir para mais ninguém nesse tempo. E essa verdade só vai despertar o povo na nossa partida. E na sua compaixão conosco, entendeu? Ele está abrindo um entendimento a cada dia, todos os dias. E é tão gostoso entender por quê. A palavra fala, a fé vem
por ouvir, e ouvir a palavra verdadeira de Yahweh. Aumenta a fé. Porque você começa a entender, você fala assim, agora faz sentido. Faz sentido porque esse mundo é todo injusto. Faz sentido porque todo o sistema de governo nessa terra é injusto. Faz sentido porque todo o reino está dividido. Entenderam? Faz sentido. Por que Yahweh está permitindo isso? Porque agora chegou o reino, o fim dos tempos, que está ali, ó, que nós lemos. Daniel 11:40. Chegou o quê? O fim dos dias. Ou seja, o fim dos tempos. O final dos tempos. Entrará em guerra o reino do sul contra o reino do norte. Viu? Aí fala, na Bíblia King James, voltará a se enfrentar. Eu vou, irmãos, amada igreja, eu vou continuar essa ministração na quarta-feira. Eu nem vou trazer a revelação na correria, não, porque eu não quero. Porque é um maná tão gostoso, tão delicioso, e eu preciso ir e voltar com vocês. Mas eu preciso de tempo para isso. Eu preciso de tempo. Então, eu convido os irmãos, irmão Rafael, que vai estar longe, viajando, entrar na live, né? Já cessou o horário de trabalho, a nossa live começa mais ou menos em torno de 8h30, né? Que é um tempo que eu estou chegando lá do outro lado da cidade, né? Para poder ministrar lá em Santa Luzia. Então a live começa às 8h30, lá em Santa Luzia. Aí eu vou continuar essa pregação, essa maravilhosa revelação, para vocês entenderem muito mais que Yahweh nos deu essa semana, para você ver esses dois chifres, o pequeno e o grande, para vocês verem a continuação dessa mensagem com calma. Porque não adianta eu sair correndo e deixar todo mundo para trás. Eu quero que todos vocês corram comigo nesse entendimento. No nome do maravilhoso Papai. Eu peço também à amada igreja que esteja orando pelo ancião Mauro. O ancião Mauro, ele chamou o corpo de anciãos no sábado e veio com palavras muito esquisitas, dizendo, estava pedindo a autorização para ele se ausentar da condição de ancião por um tempo. Isso, eu falei, que tempo? 30 dias, foi as mesmas palavras que o ancião Anderson falou. Quem estava presente na época viu o ancião Anderson falar as mesmas palavras. E com isso eu falei ali no grupo de dos anciões que aquilo ali era um espírito que estava agindo contrário. E eu não sabia o que estava acontecendo ali com o ancião Mauro, que ele também não foi muito claro. Mas eu me lembrei imediatamente do ancião Anderson. Na hora que ele falou as mesmas palavras, irmãos, e o mesmo prazo de tempo que ele pediu naquela época. Sabe? Então, nós vamos estar orando pelo ancião Mauro, pedindo a Yahweh ter compaixão dele, porque grande é a obra ali na África. Eu sei que não é fácil, né? Mas se Yahweh colocou ele, é porque Yahweh o capacitou para isso. E nós não podemos demonstrar fraqueza e nem covardia, né? Numa guerra, numa batalha, nós não podemos demonstrar covardia para o inimigo, né? Os irmãos já viram quando eu me adoento,
fico ali, peço para o ancião me cobrir, mas logo eu estou de pé de novo, fortalecido, e estou com os irmãos. Né? Então, vamos estar orando pelo ancião Mauro, no nome do maravilhoso Papai Alcha, que venha fortalecê-lo, restaurá-lo, né? E venha dar a ele vitórias sobre qualquer luta, batalha que ele esteja enfrentando, e ele permaneça perseverante até o fim, no nome do maravilhoso Papai Alcha. Nós vamos concluir a reunião de hoje e vamos ceiar. Né? Nós vamos fazer esse momento agora, concluindo a reunião, do invocar, agradecer a Iau e Alcha por toda a compaixão que está tendo conosco e também pedir a Iau compaixão, os nossos irmãozinhos na África, compaixão com o ancião Mauro, no nome do maravilhoso Papai Alcha. Eu falei com vocês que eu ia invocar um pouquinho diferente, porque agora eu estou invocando agora com entendimento lá na luz inacessível, é mais distante. É só para vocês entenderem. Ó Alcha! Nosso Iau, Iaucha, Iau, o nosso Iau, Iaucha. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Ó Papai, gratidão, gratidão, Papai, por toda a maravilha que tem nos dado, o entendimento que tem vindo pela perseverança. E a tua palavra diz, porque guardaste a minha palavra com perseverança, eu te livrarei. Assim seja, Papai. E nós aqui, pela perseverança, estamos nos esforçando a compreender a tua palavra na integridade da verdade, Papai. Pedimos que abençoe, proteja e guarde cada irmãozinho e cada irmãzinha aqui presente, cada criança, que tu os preserve em paz, que tu poupa, livra-os de todo mal, livra de todo sofrimento, livra-os de todo acidente, livra-os do homem mau e livra de tudo aquilo, toda enfermidade, Papai. Que eles tenham vigor e saúde. No nome do maravilhoso Papai Alcha, peço, Papai, em especial ali pelo ancião Mauro e por todas aquelas ovelhinhas que estão ali sob os cuidados dele, Papai. Que tu tenhas compaixão, Papai. Repreenda esse espírito maligno, repreenda, Papai, esse mal, no nome do maravilhoso Papai Alcha. Não permitimos, Papai, que essa potestade venha agir ali naquele lugar, Papai, que eles possam, no nome do maravilhoso Papai Alcha, aquele lugar de tanta feitiçaria, que é aqueles países africanos, tanta feitiçaria, que o ancião Mauro e a sua pequena igreja, Papai, que se reúne ali, sejam blindados, protegidos, que eles possam ser guardados, Papai, vestindo as vestes de batalha e o capacete da salvação. Gratidão sempre, Papai, por nos ouvir e nos responder. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Grato a Alcha, grato
assim seja e assim será. Sete voluntários preparar o cálice. Assim seja, gratidão eterna. Ele destrava.